Fala, inventários! Meu nome é Tatiane da Silva e você está no canal Inventário. E no vídeo de hoje vou contar pra vocês como que eu comecei no biscuit e um pouco da minha evolução também. Se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo! Aqui nesse canal o assunto é biscuit geek nerd com linhas bem didáticas e práticas. Eu espero que esse vídeo funcione como inspiração para você que está começando agora no biscuit ou também que está prestes a desistir do biscuit. Não desista antes de ver esse vídeo. Agora senta que lá vem história. Bom pessoal, eu não posso deixar de falar da minha história no biscuit sem voltar lá atrás. Eu vou ter praticamente que falar a minha vida inteira aqui pra vocês. Mas vamos lá, tenham paciência. Bom, eu comecei a me interessar por modelagem ainda na pré-escola. Lá a gente brincava muito com massinha de modelar. Eu acho que todo mundo conhece esse tipo de massinha. Então, lá eu sempre fui muito estimulada a mexer com esse tipo de material. Só que eu sempre tive um pouquinho de habilidade para mexer com esse tipo de material. Por exemplo, na pré-escola eu já conseguia fazer cachorrinhos, gato, eu já conseguia fazer alguns animais, sabe? O que para uma criança de 4 anos às vezes é um pouco difícil. Então, a partir desse momento, desenhar e modelar se tornaram as minhas atividades favoritas. Daí eu fui desenvolvendo essa vontade por modelar. Eu às vezes queria muito algum brinquedo que eu queria e nunca conseguia achar, por exemplo, um boneco do Scooby-Doo. Então eu sempre modelava o Scooby-Doo de massinha e brincava com ele. Eu treinei muito com massa de modelar durante a minha infância toda. Só que a massa de modelar ela tem um problema, que ela não endurece. Pelo menos as que eu usava não endureciam. Foi então que a gente descobriu que tinha massa de biscuit através de uma amiga da minha tia. Ela trabalhava fazendo aqueles típicos imãs de geladeira dos anos 90, sabe? Que os bracinhos são os cordões. Aí sempre tinha uma cenoura, uma batata, uma berinjela que tinha aqueles cordãozinhos com as mãozinhas e você conseguia ajeitar eles na geladeira como você queria, na posição que você queria. Aquilo no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 se tornou uma febre. Eu vou ver se eu acho alguma foto e coloco aqui pra vocês verem. Então, a partir daí eu conheci a massa de biscuit e eu fiquei muito interessada, porque, poxa, eu poderia fazer meus brinquedos e eles iriam secar e eu poderia brincar normalmente com eles, sem amassar, sem nada. Só que na época, no início dos anos 2000, o biscuit aqui no Brasil era muito difícil. Você não tinha massa pronta, você tinha que fazer em casa. E os materiais, como a cola, levava vaselina também, eram bem inacessíveis. Então demorou um pouquinho para começar a trabalhar com isso. Daí, nessa época, eu tinha 5 anos mais ou menos. Então, só com 9 anos que eu comecei a mexer com biscuit. Durante esse tempo todo eu fiquei brincando com massinha de modelar. Eu lembro que era a maior alegria quando minha mãe ia comprar massinha de modelar pra mim e eu falava com todo mundo da escola: hoje eu vou ganhar massinha de modelar, hoje eu vou modelar os bonequinhos, que eu adorava. Daí, quando eu tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos, o meu tio me deu uma revista sobre biscuit. Nessa parte a minha família sempre me apoiou. Eles sempre notaram que eu tinha uma facilidade para poder modelar e desenhar também. Os meus pais não tinham muitas condições, nem minha família no geral, de ficar comprando materiais caríssimos para mim, mas sempre que eles podiam comprar, por exemplo, alguma revista ou alguma coisa para poder me incentivar, eles sempre faziam. Daí o meu tio me deu essa revista e eu quase devorei a revista. Eu ficava olhando o tempo inteiro. Eu não lembro o nome da artesã e eu não tenho mais a revista, mas ela me ensinava a fazer uns imãzinhos muito fofinhos de cachorro, galinha, pra você poder botar em geladeira. Parece que os anos 2000 pro biscuit, né, o início dos anos 2000, foram de imãs de geladeira, porque era o que a gente aprendia a fazer nas revistas, pelo menos as que eu tinha. Daí eu fiquei apurrinhando tanto meu pai que ele acabou comprando material pra poder fazer biscuit. E aí eu ficava falando: não, eu vou vender, eu vou trabalhar com isso. E eu tinha 9 anos, gente, uma criança de 9 anos. Aí eu lembro que a minha mãe ficou fazendo a cabeça dele também pra ele poder comprar. E ele ficava: eu vou gastar dinheiro à toa, não sei.
não vai dar certo. Aí eu lembro que na época ele comprou material pra poder fazer a massa, que ainda não tinha, isso foi em 2004. Aqui a gente ainda não achava a massa pronta de 1 quilo, a gente só foi achar bem depois. Ele comprou um conjunto de estecas, sabe, daquele kit básico. Ele comprou imã e ele comprou a cola pra biscuit, essas coisas normais, bem básico mesmo. Nossa, eu fiz uma festa enorme. Aí minha mãe foi pro fogão pra poder fazer a massa. Enfim, eu sei que quando eu fui fazer os bonecos foi um verdadeiro desastre, porque a minha mãe não sabia o ponto da massa, então era aquela massa que rachava, não era boa de modelar. Eu com 9 anos não sabia nem as técnicas que se usavam, como que eu ia deixar o biscoito com acabamento bom. E tinha outra coisa também, que na revista falava que a gente tinha que guardar a massa na geladeira. Aí vocês imaginam, aquela massa toda dura pra trabalhar. Então, gente, não deu muito certo, mas na época foi até bom, porque eu comecei a ter meu primeiro contato com vendas, né, no caso. Porque eu cheguei a fazer alguns, e a minha tia, ela é manicure, então a gente colocou na casa dela pra ela poder vender. Aí ficava lá exposto, né, no salão dela, e as pessoas meio que compravam, tipo, pô, uma criança de 9 anos, vamos comprar pra ajudar. era meio que assim, sabe? Mas eu conseguia dar um dinheirinho legal na época pra uma criança, né? Daí eu desisti do biscuit, vi que não era pra mim, então não quis mais fazer. Eu fui voltar a fazer biscuit quando eu tinha 13 anos de idade. Daí eu já, né, levei a coisinha um pouco mais sério, tentei fazer as coisas mais bonitinhas. E nessa época eu já tenho fotos, tá? Dessa época dos 9 anos de idade eu não tenho fotos, eu só vou ter dessa época aqui. Eu não tinha muito material, tá? Todo o material que eu tinha ainda era daquela época. A única coisa que a gente comprou diferente foram a massa de biscuit, que a gente já achou de 1 quilo, né, pronta. Daí já foi um alívio. E eu acho que tinta de tecido a gente também comprou na época para poder tingir a massa. Só que na época eu não sabia como tingir a massa, então a massa que a gente tingiu foi a branca para poder tingir preto. Vocês imaginam o sacrifício que eu passava. E a massa ficava toda mole. Enfim, eu não sabia trabalhar. E na época também, isso foi em 2008, eu não tinha internet em casa. Então, eu não sabia como lidar com biscuit, não tinha onde pesquisar. Todo o conhecimento que eu tinha eram de programas de artesanato que algum artesão ia lá uma vez por ano pra ensinar a fazer biscuit. Mas eu queria tentar. E dessa vez deu até certo. Eu consegui vender. Eu lembro que na época eu comprei a minha primeira bicicleta. Foi com o dinheiro que eu consegui vendendo esse biscuit. Porque eu já tinha 13 anos, então já tava ficando bonitinho. Eu fazia muito pote de tempero. O meu pai vendia no mercado que ele trabalhava. Eu tinha bastante cliente lá. Eu lembro que eu saía aqui na rua com minha tia também. Ela tinha muitas conhecidas por causa do salão, então a gente ia na casa das moças para poder oferecer, né, o artesanato, e elas compravam também. Pote de tempero, eu vendia kit de pote de tempero, eu vendia imã de geladeira, eu fazia de tudo. Até decoração de quarto infantil eu fazia, que na época tava muita moda da Turma da Mel, e eu fazia moranguinho, essas coisas. Daí eu fui fazendo, até que o pessoal que estudava comigo descobriu isso, né, que eu trabalhava com biscuit, e eu comecei a sofrer bullying na escola porque eu trabalhava com biscuit. Sim, eu sofri bullying na escola, com essa minha linda carinha aqui de nerd. Todo mundo me chamava de nerd na escola e falavam que fazer biscuit era coisa de gente cafona, de gente velha. Então aquilo foi entrando na minha cabeça e eu comecei a me sentir mal, porque eu trabalhava com biscuit graças ao bullying dos meus amigos anjos da escola. Daí eu parei de fazer biscuit porque eu tava sofrendo muito bullying na escola. E não só por isso também, porque eu chegava cansada da escola e tinha prova para poder estudar. Então eu decidi parar e focar nos meus estudos, porque eu era praticamente uma criança ainda e já estava trabalhando. Não chegou a me impactar na escola, mas eu fazia muito imã de geladeira. Eu vou deixar fotos aqui dos imãs que eu fazia na época. Eu fazia vários desses por dia, eu tava até ganhando um dinheirinho legal. Cada um custava R$5, eu fazia mais ou menos 5 por dia. Só que tava ficando uma tarefa muito repetitiva e eu não gosto de trabalhar com repetição. Então isso também foi um dos motivos de eu ter desistido. Eu vou montar uma pasta também lá no Google Drive para quem quiser acessar e dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se eu tiver tempo eu monto e eu vou deixar o link aqui na descrição. Daí no fim do ensino médio, né, tava começando esse negócio de geek, nerd,
nerd ser uma coisa boa, né? Não ser mais tratado como CDF, que era uma coisa ruim antigamente. Então eu pensei em voltar a fazer biscuit, mas dessa vez focado só nesse mercado geek nerd, que foi o mercado que me fez sentir tão mal lá atrás. E aí eu já estava, né, no ensino médio. Então os meus amigos foram vendo que eu tava fazendo essas coisinhas nerds em biscuit e eles começaram a encomendar comigo. Eu vou botar a foto aqui de dois, né, bonequinhos que eu fiz no ensino médio para duas amigas minhas que estudavam comigo. Mas também aquele negócio de ensino médio, geralmente é muita matéria pra gente estudar, então eu acabei nem colocando isso pra frente. Na época minha loja nem tinha nome, eu acho que eu chamava de Tati Biscuit, mas não deu certo mesmo. Daí, né, eu terminei o ensino médio e eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz num supermercado. E eu tava trabalhando, né, no mercado, só que o jovem aprendiz você tem, né, um contrato pra acabar. E lá no jovem aprendiz eles tinham uma aula uma vez na semana sobre empreendedorismo, né, como gerir produtos, como cuidar de loja. E aí eu comecei a pegar pra mim, né, isso. Eu queria ter uma loja minha, eu não queria trabalhar pra ninguém. E o meu contrato tava acabando, né, eu ia ficar sem emprego. Então aquela ideia lá de fazer biscuit nerd surgiu novamente. Mas dessa vez eu queria fazer uma loja. Eu queria uma loja tipo profissional, com página no Facebook, com um nome só na minha loja, com logo, cartão de visita, essas coisas que a gente faz em uma loja. Daí eu tive a brilhante ideia de criar a lojinha Star Trecos. Eu vou ver se eu acho a logo dela e vou colocar aqui em algum lugar. Na Star Trecos eu já tenho aqui os bonequinhos e eu vou mostrar pra vocês. Eles estão meio sujinhos porque esses bonecos são de 2014, gente. Mas olha só o que eu fazia. Não tá ruim, mas o acabamento não tá tão bom. Aqui a base eu fazia, ó, de isopor e eu cobria com biscuit. Então quando você colocava ele em pé, ele ficava meio que balançando assim. Só que aqui na região as pessoas não costumam comprar muito coisas nerds assim. Daí acabou que ninguém comprou nada e eu fiquei com um monte de boneco aqui encalhado. E como eu sei, muita gente acaba desistindo por causa disso. E não foi diferente comigo. Daí eu fiquei em casa sem emprego e sem querer investir no biscuit. Eu fiquei em casa sem trabalhar do meio de 2015 até o meio de 2017. Mais ou menos em abril eu comecei a trabalhar em uma gráfica. Daí eu fiquei muito feliz porque eu gostava de trabalhar com isso. Lembra lá atrás que eu falei que eu sempre desenhei também? Pois é, aí agora eu estaria trabalhando com isso. E foi muito bom esse emprego porque eu aprendi várias coisas. Eu aprendi como tratar os clientes, a gerar recibo, como vender, porque lá eu também tinha que realizar vendas. E daí por motivos pessoais eu acabei saindo de lá. E dessa vez eu saí com a ideia fixa na cabeça. Eu vou montar o meu negócio e não vou mais trabalhar pra ninguém. Primeiro a minha ideia era trabalhar com o design em casa. Só que eu não tinha uma placa de vídeo boa o bastante na época para eu poder trabalhar com isso. Pra quem não sabe, uma placa de vídeo é o que gera imagem no seu computador. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas se eu fosse trabalhar com isso, eu precisava dessa peça no meu computador. Aliás, eu consegui comprar a placa de vídeo aqui pro canal, que eu tinha feito vaquinha ano passado. Eu acabei não conseguindo fazer um vídeo agradecendo a vocês, mas tá bem ali a caixa dela. E eu agradeço de verdade. Por isso que os vídeos do canal ainda continuam acontecendo. E aí, tipo, faltava somente 100 reais pra eu conseguir comprar essa placa na época, mas era exatamente todo o dinheiro que eu tinha. E aí eu pensei, poxa, eu não vou conseguir trabalhar com isso agora se eu não comprar essa peça. Então eu vou fazer biscuit até eu conseguir esse dinheiro e eu inteirar pra poder comprar essa placa. Daí eu peguei o único dinheiro que eu tinha conseguido lá com o meu emprego e investi em materiais para biscuit. Eu comprei as estecas básicas e comprei algumas massas também, e cola, cortador, esse tipo de coisa. Coisas básicas mesmo. E comecei a fazer. Daí eu fiz algumas peças para mim mesmo e eu comecei a pegar um gosto tão grande de novo pelo biscuit, que aquela ideia de fazer design
online acabou indo por água abaixo. E aí eu pensei, não, eu vou montar uma loja séria pra mim dessa vez. E aí eu comecei a estudar. Eu estudei como criar logo, eu estudei naming. Pra quem não sabe, naming é uma técnica que você cria pra poder você dar um nome pra sua empresa. Por isso que a Inventario não tem o meu nome, é o nome da minha empresa. E eu quis levar isso muito a sério. Eu fiquei tipo uns 2 meses ou 1 mês e meio só estudando. Eu fiz curso de marketing, eu fiz várias coisas pra poder criar uma loja de verdade. E eu tenho aqui o primeiro trabalho que eu fiz como Inventario, que foi esse Timo. Pra quem não sabe, isso aqui é um personagem do jogo que eu jogava muito na época, que era o League of Legends, e ele tem um público muito grande. Então eu pensei, se eu ficar fazendo personagens desse jogo e ficar postando nos grupos desse jogo, eu vou ter bastante encomenda. Só que, gente, na época eu não sabia modelar muito bem ainda. Podem ver, ó, que o corpo dele é tipo uma bola. É a bola de isopor certinho que eu usei aqui, é o corpo dele. Eu lembro, gente, pra fazer essa cabeça, a minha intenção era fazer personagens grandes que eu conseguisse vender por um preço acessível. Eu lembro que na época eu ia vender esse boneco por R$60. Vocês imaginem a desvalorização que eu tava fazendo no meu trabalho. Daí, pra segurar a cabeça, eu ficava com muito medo de segurar errado e marcar. Olha, foi uma luta, até porque eu quis começar pelo mais difícil, né, que é modelar personagens grandes. Hoje eu só trabalho com personagens pequenos, por que eu fui começar logo pelo grande? Mas foi com esse personagem aqui que eu comecei. Ele tá na casa do meu namorado, ele me emprestou, ele já deixou ele cair, já quebrou base, ó. E aqui, ó, ia a tagzinha da Inventario embaixo, como você armazenar sua peça, que ele não cuidou muito bem. Daí eu tenho a segunda peça feita como Inventario também, que foi com essa peça aqui, que eu pensei, vai dar certo mesmo. Cara, olha a cara dessa Annie, só pra vocês frisarem um pouco. Eu não tinha muita ideia de proporção, mas como eu sempre ouvi desde pequena que eu tinha muito talento, que tudo que eu fazia era lindo, e é ótimo a gente ouvir esse tipo de coisa. Só que a gente não é querendo me achar, mas a gente acaba absorvendo isso. E a gente acaba não vendo, não tendo autocrítica, porque tudo que a gente faz a gente acha que é bonito. Então quando eu coloquei isso aqui na internet, não que esteja horroroso, não tá feio, mas também não tá proporcional, ela não tá com uma harmonização facial. Então quando eu coloquei na internet, comecei a receber críticas falando, comentários pesados mesmo, sabe? As pessoas gostam do jogo, elas não perdoam quando o boneco não fica legal. Então, pessoal, eu fiquei muito mal mesmo, eu pensei em desistir. E eu sei que você que tá aí do outro lado já deve ter passado por isso alguma vez, ou pode estar passando também. Mas, gente, é tudo questão da gente ver, ter autocrítica, saber como melhorar, estudar bastante. Nessa época que eu fiz essa Annie, eu achava que eu não precisava fazer curso, porque todo mundo sempre me dizia: você faz muito bem o seu trabalho, você faz trabalhos incríveis sozinha, você nunca viu curso nenhum, então você nem precisa de curso. E isso foi brotando na minha mente. Só que, gente, depois que você faz o primeiro curso, você vê como você estava errada. O curso não é querendo desmerecer o seu trabalho. O curso você vai aprender técnicas de outro artesão que tem mais experiência que você. Se ele tá passando um curso, a gente prevê que sim, né? Então, gente, não se limitem somente ao que vocês acham sobre as peças de vocês. Saibam ouvir as críticas, lógico, separando sempre aquelas críticas não construtivas, né? Peguem sempre as críticas construtivas pra vocês, analisem o que aquela pessoa falou da sua peça, tente enxergar como ela enxergou. Bom, agora esse aqui foi o meu terceiro trabalho como Inventario, e eu gosto dele, eu acho ele bem fofo. Eu queria fazer uma linha de pugs medievais pra Inventario, e como vocês podem ver, eu tava trabalhando com peças bem grandes. Esse aqui, por exemplo, era R$50 na época que eu ia vender, e tipo, eu gastei bastante massa, mas eu já tava trabalhando bem melhor. Na época eu não tinha giz pastel, então pra fazer o sombreado eu pegava um lápis aquarela que eu tenho aqui, aí eu ficava riscando na testa, depois eu vinha com um pincel úmido e esfumava. Olha, não sei se dá pra perceber, mas ele ficava meio borradinho. Mas é isso, pessoal, a gente só aprende com o tempo. Mas eu gosto bastante dessa peça aqui, ó, eu acho bem engraçadinho.
Ah, e essa daqui foi uma das outras peças que eu fiz como Star Trekos também. Foi um período da Star Trekos que eu também queria fazer bonecos mega detalhados e maiores do que aqueles ali que eu fazia e vender por um preço ainda mais acessível. Eu ia vender um boneco desse aqui por 15 reais. Esses aqui eu também fiz como inventário e foram meu segundo e terceiro Funko Pop. O primeiro foi uma Eleven, que eu vou ver se eu deixo ela aqui. Olha só, gente, eles estão legais, eles estão bem bonitinhos, só que eles estão bem diferentes do que eu faço hoje. Olha, se você reparar, eu não sei se a câmera vai focar. Eu não sei se dá pra ver, mas o rosto do Light, ele tá bem sujinho. Eu não tinha essa preocupação de deixar a peça suja ou não. Ele não tá com acabamento tão legal aqui no cabelinho, tá vendo? Por baixo. Enfim, são coisas que a gente só percebe depois que a gente já faz biscuit há um tempo. Tipo, o L também tá sujinho aqui. A blusinha dele, olha, eu colocava isopor pra poder fazer a parte de dentro. Então ficava sempre a marquinha do isopor. Eu vou comparar esses aqui com um Funko que eu acabei de fazer hoje. Olha só a diferença. E também teve esse aqui que eu fiz como inventário. Esse aqui eu já tava vendendo online, né? Eu acho que eu esqueci de falar como que eu vendi online. Hoje 90%, 100% praticamente das minhas vendas são feitas online. Eu não tenho quase cliente nenhum aqui. Eu comecei vendendo, postando mesmo nos grupos do Facebook. Por exemplo, eu fazia um Jon Snow e eu postava em grupo de GOT. Fazia um Harry Potter e postava em grupo de Harry Potter. E aí as pessoas começavam a me pedir. Eu lembro que a primeira vez que eu fui enviar um boneco nos correios, eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, como que eu ia enviar. Eu acho que essa dúvida é de muita gente também. E eu vou deixar aqui nos cards um vídeo aqui no canal que eu já ensino como que eu embalo, como que eu calculo o frete. Então é só você clicar aqui que vai estar lá o vídeo pra você assistir. Esse aqui foi o Jon Snow que eu fiz, já como inventário também. Os meus Funkos já tinham dado uma evoluídazinha. Só que a cabeça era bem chata, olha só. E a cabeça, eu vou pegar o Funko original que eu tenho aqui. Olha como que é a largura da cabeça do Funko original, como que era a que eu fazia. Tá vendo? Bem mais fininho. E esse aqui que eu fiz também foi de GOT, né? Que é o dragão. Gente, eu não assisti a série, então eu não sei quais são os nomes muito bem, mas eu sei que ele é de lá. E ele ficou bem bacaninha, só que o único problema é que eu pintava com tinta de tecido. Assim, não é tão problema porque eu invernizava, mas ela dá uma textura bem mais grossa que a tinta acrílica. Dá pra ver que você pintou alguma coisa. Aqui também na asinha, eu não sei se vai dar pra ver, mas ó, tá com um buraquinho. Sabe, são pequenos detalhes que às vezes a gente acha que não vai dar pra perceber, mas o cliente percebe sim. Então a gente tem que ter cuidado. Todos esses trabalhos que eu mostrei até agora, eles foram de 2017, de eu trabalhando como inventário. Agora eu vou mostrar os trabalhos que eu tenho aqui de 2018 como inventário. Que é esse Meliodas, olha só, como que eu já tive uma evolução. Já tá bem diferente do que aquelas primeiras peças que eu fiz. A pintura de olhos também foi à mão. E eu já tava com bastante cuidado com o acabamento. Mas ainda assim, se você olhar aqui por baixo, dá pra ver, ó, o acabamento aqui. E eu não usava base de MDF. Hoje eu envio todos esses com base mais grossinha, eu sempre envio em MDF. Eu usava biscuit, eu cobria a base acrílica com biscuit. Eu não recomendo muito, porque essa daqui você pode ver que ela saiu. Depois eu comecei a usar cola lantejoula misturada com cola instantânea. Só que mesmo assim, o pezinho acabava saindo. Não acho que fique um acabamento muito legal. Mas como no início a gente não tem muito dinheiro pra poder investir, eu super compreendo. Isso daqui pra mim na época me ajudou pra caramba e foi uma saída pra eu hoje ter dinheiro pra conseguir a base de MDF. E gente, pro vídeo não ficar muito longo, esse aqui é um dos meus trabalhos atuais, é um dos trabalhos que eu mais gosto, que é do anime que eu mais gosto também. E eu usei aquela técnica cel shading, só que eu não usei porque eu terminei essa parte depois e como era pra mim mesma, eu fiquei com preguiça de terminar. Mas eu gosto pra caramba. Olha só como que já mudou bastante a modelagem, gente. Esse aqui foi do início desse ano de 2020. Eu sei que eu ainda tenho muito pra melhorar. Eu sei que talvez daqui a 3 anos eu esteja fazendo esse vídeo de novo pra poder ver, né, a evolução. Mas o que eu quero deixar com esse vídeo, gente, é que não desista logo no início, porque você não gostou do seu trabalho, que viram do seu trabalho. Vou deixar a foto aqui de uma Zoe, né, que é do mesmo jogo League of Legends, que até hoje eu não vejo nada demais nessa boneca que eu fiz, mas quando eu coloquei isso na internet, foram tantas críticas
mas tantas críticas em cima da boneca que eu fiquei com vontade de chorar. Não desistam se alguém falou assim. O biscuit, ele é um processo, ele é toda uma trajetória. Você pode ver que eu faço biscuit desde os meus 9 anos de idade. E só com 23 anos que eu consegui começar a ter uma renda com biscuit. Hoje eu tenho 25 anos e hoje eu vivo do biscuit. Hoje eu consigo pagar minhas contas com biscuit. Hoje eu consigo alimentar os meus animais só com o dinheiro que eu ganho no biscuit. Mas demorou muito tempo para eu poder chegar onde eu tô hoje. Então não olhe, gente. Se você se inspira em uma pessoa, não olhe para aquela pessoa achando que ela já começou assim, porque ela não começou. Eu tenho certeza que aquela pessoa já desistiu várias vezes. E eu digo pra vocês que se eu não tivesse desistido lá atrás, se eu já tivesse começado com a loja lá atrás, hoje em dia eu já estaria muito melhor do que eu tô hoje. Vocês precisam acreditar em vocês mesmos. Se vocês não acreditarem em vocês e vocês não buscarem pelo que vocês querem, ninguém vai, gente. A verdade é essa. Parece um ditado clichê, mas é assim. Se você for fazer uma prova e você não estudar e não se dedicar para aquela prova, ninguém vai passar pra você. Lá no início também é muito difícil quando a gente vai precificar as coisas. Vocês podem ver que eu sofri bastante com isso. Hoje em dia, eu com a prática, né, vendo a reação dos clientes, eu já sei qual o valor dá para minhas peças. Aliás, se você quiser um vídeo aqui no canal falando só sobre precificação, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo só sobre isso pra vocês. Mas é só a prática, gente. Eu não posso chegar aqui e falar, cobre X coisa. Você tem que ver o seu público, você tem que ver como que ele vai aceitar aquele preço. E não só como ele vai aceitar, se você tá conseguindo sobreviver com aquele preço que você tá pagando. Eu lembro que lá no início eu só vivia pra comprar material, porque eu cobrava muito barato nas minhas peças e o material tava saindo caro demais. Então vocês têm que se atentar a isso também. É por isso também que eu vejo muita gente falando, eu vou desistir do biscuit porque eu não tô ganhando dinheiro, porque ninguém valoriza. Gente, tem cliente sim. Às vezes é porque você só tá vendendo onde você mora. E se eu vendesse só aqui também, eu não ia conseguir viver do biscuit. Bom, gente, é isso. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado enorme, mas era tudo que eu queria conversar com vocês. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, tenha te inspirado de alguma forma e que tenha te auxiliado em todo esse processo. Eu sei que tem muita gente que tá chegando aqui no canal por esses dias, que tá começando também, e essa é uma palavra para essas pessoas. Vai ter problemas sim. Vocês são uma loja e toda loja, uma hora ou outra, vai receber críticas e vocês vão precisar saber lidar com isso. Então não desistam na primeira crítica que vocês receberem. Eu já pensei muito no início em desistir, mas hoje eu acordo feliz todos os dias porque eu trabalho com isso. Agora vamos debater um pouco aqui nos comentários? Deixe aqui nos comentários e troquem ideias uns com os outros. Se vocês já passaram por alguma dificuldade, se vocês já receberam uma crítica que te deixou bem pra baixo, se vocês estão começando agora, deixe aqui também. Se você já está trabalhando no biscuit profissionalmente, se você já se sente realizado com isso, ou que você quer tornar isso sua renda, deixa tudo aqui nos comentários, vamos debater entre si, vamos interagir. Eu vejo que vocês me mandam muita pergunta, mas vocês mesmos não interagem entre si. Então vamos bater um bate-papo aqui, vamos fazer um chat aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que está começando agora também, que tem alguma dificuldade, ou que precisa de uma motivação, que está quase desistindo também. Agora fique com o nosso último vídeo e até mais!